Eles eram melhores amigos, sócios e parceiros da vida. Eles postaram fotos nas redes sociais dos passaportes pra compartilhar com as pessoas que a viagem deles estava começando, e eles formaram um grupo de festas mesmo e começaram aí um circuito de baladas. Essa russa conta que ela deixou os irmãos perto de um hotel de um amigo deles lá e foi pra delegacia pra reportar o desaparecimento da Marília. O traficante teria ficado muito puto e ele foi atrás dos irmãos por vingança. Por conta dessa situação, eles estavam sendo perseguidos e conseguiram mandar o alerta e até pedir ajuda pra família e pros amigos pra evitar um possível sequestro. Ele continuou se escondendo, decidiu comprar outras roupas, outros sapatos, pegou um táxi e foi até Cancún. E aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de casos pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios, mas às vezes a gente traz uns vídeos de casos também, de crimes que aconteceram em viagens, ou alguma história que mandam pra gente. E o intuito desse tipo de vídeo é informar, é a gente tentar tirar algum aprendizado. Como a gente já falou em outros vídeos, aprender com o erro dos outros. Em nenhum momento a gente quer desincentivar as pessoas a viajarem, muito pelo contrário. Aqui a gente traz muitas histórias boas também de viagem, mas a gente acha que esses vídeos ajudam também as pessoas, seja pra contar as histórias delas, pra elas não ficarem esquecidas, ou realmente pra passar uma mensagem que toque a vida de alguém. Afinal, quando a gente tá planejando uma viagem, todo o preparo é pouco. Eu queria falar que essa história mexeu comigo, é muito difícil pesquisar um negócio que você se identifica. É a história de dois irmãos que estavam viajando no México e eu e a Bruna somos irmãs e a gente está no México agora. Então, os lugares que eles passaram eu também conheço, ficou muito perto, assim, da minha realidade, sabe? Eu sempre tento trazer os casos com o máximo respeito a todos os envolvidos. Também pesquiso bastante para passar a informação correta para vocês e também querer falar que as fontes estão aí na descrição para quem quiser dar uma olhada. A história que eu vou contar hoje aconteceu em 2015 e é sobre dois irmãos, o Delberto, que na época tinha 36 anos, e o Fernando, de 33 anos. Um era engenheiro civil e o outro advogado. Os irmãos Felfa, como eles eram chamados, se mudaram de Cascavel, no Paraná, para Jaraguá do Sul em 1995. Jaraguá do Sul é uma cidade de mais ou menos 180 mil habitantes e fica a 182 quilômetros de Florianópolis, em Santa Catarina. Eles eram melhores amigos, sócios e parceiros da vida. Os dois eram solteiros e tinham uma vida social bem agitada. Eles eram muito sociáveis, sendo que o Fernando era um pouco mais que o Delberto. O Delberto ele era considerado menos extrovertido. Os dois viviam cercados de amigos de infância e falaram que eles eram muito queridos mesmo, eram sempre convidados para aniversário, casamento, festa de formatura, todos os eventos que tinham na cidade, e as pessoas queriam a presença deles. Nas reportagens, os amigos falam que Jaraguá do Sul é uma cidade que eu não conheço, mas que não é uma cidade muito grande, não tem tanto rolê assim, então o que eles faziam normalmente era festa na casa dos amigos, entre eles. As pessoas viam eles como pessoas muito trabalhadoras, eles eram sócios, tinham uma empresa juntos e o negócio deles estava indo muito bem. Os dois moravam com os pais e frequentemente eles eram vistos indo pra igreja junto com a família, tal, que era perto da casa deles. Além disso, os dois gostavam de correr, ir pra academia, final de semana eles gostavam de ir pra Balneário Camboriú ou pra Florianópolis. Então assim, eram dois irmãos que trabalhavam, eram bem família, amigos e estavam aí curtindo a vida. Até que no começo de 2015, eles embarcam de férias para o México. Eles foram pra Cancún no dia 2 de janeiro de 2015 e eles foram porque eles tinham um casamento pra ir. Eles postaram fotos nas redes sociais dos passaportes pra compartilhar com as pessoas que a viagem deles estava começando. O casamento aconteceu no dia 4 de janeiro e pelas fotos que as pessoas postaram nas redes sociais na época, deu pra ver que eles estavam se divertindo bastante, estavam curtindo a viagem. Depois do casamento, os dois iriam ficar mais tempo no México porque eles iam aproveitar mesmo as férias. Então, no dia 6 de janeiro, eles saem de Cancún e vão até Playa del Carmen, que é uma cidade que fica a 68 quilômetros ao sul de Cancún, pra participar de um festival de música que ia acontecer no dia 9 de janeiro. Eles não estavam sozinhos, eles estavam com mais dois amigos, o Rômulo e a Marília. E eles se hospedaram num hotel chamado Reina Roja. Até o dia 7 de janeiro tinha post no perfil do Delberto e do Fernando, eles estavam compartilhando a viagem, estavam curtindo, tava tudo normal, como férias normais que a gente espera mesmo. Paralelo a isso, a gente tem uma outra envolvida nessa história, que é uma russa que também tava no México. O nome dela era Ekaterina Vasilena e ela chegou em Cancún na última semana de dezembro de 2014, acompanhada de um namorado que ela conheceu na praia em Ibiza, na Espanha. Só que no dia 7 de janeiro, essa russa e o namorado dela brigaram e ela teve que sair da casa que ela tava lá no México porque era ele quem tinha alugado. Foi aí que essa Ekaterina, a russa, ela pediu ajuda para um amigo brasileiro dela que ela conhecia lá de Ibiza. Ele era DJ em Ibiza e ela falou com ele: olha, tô sem teto, tem como você me ajudar, dá pra gente fazer alguma coisa. Então ele pegou e falou pra essa russa: olha, eu tenho dois amigos aí, eles estão num hotel, conversa com eles, quem sabe eles podem te ajudar. No dia 9 de janeiro de 2015, a Ekaterina, ela conhece os irmãos pela primeira vez e o contato deles foi bem rápido. Ela contou
contou a situação e os irmãos falaram, lógico, pode ficar com a gente, não tem problema nenhum, a gente te hospeda. Eles tinham acabado de se conhecer, mas tinham aí um amigo em comum. Lembrando que os irmãos também estavam acompanhados do Rômulo e da Marília, que eram amigos dele. Então juntou Rômulo, Marília, Delberto, Fernando e essa russa e eles formaram um grupo de festas mesmo e começaram aí um circuito de baladas. Se você não conhece Playa del Carmen, é um lugar bem turístico, tem uma avenida lá que tem várias baladas e bares, um do lado do outro, tem muita festa mesmo. Todos foram juntos para uma balada chamada Blue Parrot na tarde de sexta-feira, dia 9. Pelas reportagens eu não vi sobre o Rômulo e a Marília, mas eu vi que os três, a russa e os irmãos, eles passaram o dia usando cocaína, êxtase e bebendo também, enquanto eles estavam nessa festa de música eletrônica, essa balada que eles foram juntos. Depois, eles se separaram. A Ekaterina foi pra uma balada com o Fernando e o Rômulo e o Delberto foram pra outra balada. E a Marília saiu com um cara que ela tinha conhecido numa pizzaria. Então vamos lembrar, a Ekaterina conheceu os dois no dia 9, à tarde eles já começaram a beber, usar droga, foram pra festa. Depois eles se separaram, cada um foi pra um canto e de madrugada, na madrugada já do dia 10, eles se encontram novamente no hotel. Menos a Marília não tava. Essa russa disse que ela não fez sexo com ninguém, que ela só tava lá no rolê mesmo, mas que sim, eles se encontraram, usaram mais drogas, beberam mais, eles estavam bebendo vodka e rum, e aí eles saíram de novo pras ruas, pra festa, e continuaram meio que uma noite sem fim, assim. Ela disse que não sabia quanto êxtase eles tomaram, que com ela eles tomaram metade cada um, e depois de uma hora tomaram outra metade. Ela falou também que eles tomaram vodka e ela tomou rum. A única coisa diferente que ela viu é que os comprimidos de lá eram de uma cor azul escura, que é diferente do êxtase que é vendido na Europa. Chegou num dado momento da madrugada do dia 10 já, a Ekaterina ela ficou meio paranoica porque ela não conseguia entrar em contato com a Marília. Ela tava tentando ligar, mandar mensagem e a Marília não respondia. Ela falou que a última memória que ela tinha é que a Marília tinha sumido com um cara desconhecido, ficou preocupada e falou pra eles que iria pra delegacia pra fazer um BO, reportar o desaparecimento da Marília e achou até que ela pudesse ter sido sequestrada. Essa russa conta que ela deixou os irmãos perto de um hotel de um amigo deles lá e foi pra delegacia pra reportar o desaparecimento da Marília. Ela não voltou a reencontrar com eles naquela noite, só foi encontrar de novo no dia seguinte, de manhã ou pela tarde. Então já era sábado, no dia seguinte, dia 10, pós essa noitada aí de muita bebida, droga e tal, o Fernando e a Ekaterina, eles têm uma briga no hotel que eles descreveram como uma briga totalmente sem sentido e ela falou que não iria ficar mais no quarto ou ele expulsou ela, não sei direito o que aconteceu. A Ekaterina mandou uma mensagem pro Delberto, o outro irmão, falando que rolou essa briga aí, que ela não ficaria mais hospedada com eles, que ela tinha saído do hotel. E ele só respondeu pra ela abandonar eles, deixar eles em paz, assim, tipo, tá bom, para de incomodar. Essa russa falou que ela não saiu naquele dia, mas que ela ficou sabendo que sim, eles foram pra uma festa. Do mesmo jeito que ela falou que sábado à tarde foi o último contato que ela teve com eles, esse também foi o último contato dos irmãos com a família e os amigos no Brasil. E esse contato foi através de uma mensagem muito estranha. A princípio, um primo e advogado da família dos irmãos informou que a mensagem partiu do celular do Delberto na sexta-feira, dia 9, mas a investigação mexicana sugeriu que a mensagem foi enviada pelo Fernando no dia seguinte, dia 10. Na maioria das reportagens que eu vi, tá falando que essa mensagem de áudio, na verdade, foi do Delberto no dia 10. Então, como a maioria das reportagens tava falando isso, vamos seguir nessa linha aí. Os amigos que estavam nesse grupo de WhatsApp do Delberto receberam a seguinte mensagem, e eu vou colocar o áudio agora. Se você não quiser escutar, só pula pro minuto que eu vou deixar aqui na tela. Irmão, eu tô pra ser sequestrado por aquela amiga do Marquete, a russa. Tem muita gente, tá muito estranho, cara. E avise a Polícia Federal, alguma coisa assim, cara. Eu tô passando na frente do Hotel The Royal, em Cancún, Playa del Carmen, tá todo mundo me olhando. Já tá vindo carro, já deu coisa estranha. Muito estranha. Entendesse? Então, só avisa a imigração de problemas. Por favor, avisa a polícia. Muito estranho. Depois desse áudio, eles simplesmente desapareceram e não entraram em contato mais com a família. Logicamente, a família ficou preocupada, já que eles não estavam dando mais notícias, e por conta desse áudio, eles acreditaram que eles tinham sido sequestrados, porque eles tinham acabado se envolvendo com essa mulher que tinha ligação com traficantes mexicanos. Essa russa, ela era namorada de um traficante mexicano, e como ela estava hospedada com os brasileiros, saiu de festa com eles e tal, o traficante teria ficado muito puto, e ele foi atrás dos irmãos por vingança. Por conta dessa situação, eles estavam sendo perseguidos e conseguiram mandar o alerta
alerta e até pedir ajuda pra família e pros amigos pra evitar um possível sequestro. Com essa situação, os irmãos ficaram muito desesperados, eles saíram andando pela rua, se separaram do grupo e começaram a correr mesmo pela vida deles. Eles falaram que tava todo mundo olhando pra eles, que eles não sabiam em quem eles podiam confiar ou não, já que essas pessoas estavam atrás deles. Eles passaram meio que o final de tarde assim se escondendo, em algum momento se separaram, se reencontraram de novo e aí eles decidiram que eles iam jogar o celular fora depois de ter mandado aquela mensagem pra família, até por isso que eles não estavam mais entrando em contato com eles, porque eles estavam com medo de ser rastreado por satélite ou alguma coisa assim. E também decidiram tirar os sapatos pra não chamar atenção, não sei se o sapato era de marca ou eles acharam que as pessoas iam perceber pelo sapato, mas eles resolveram também se livrar dos dois, do celular e dos sapatos. Eles entraram em um condomínio e começaram a correr, pular cerca, pular grade, pular um monte de obstáculo que eles viam pela frente. Eles fugiram por horas. Chegou um ponto que o Fernando falou pro irmão dele que ele não aguentava mais de tão cansado que ele tava, fazia muito tempo que eles estavam fugindo, correndo, com medo, se escondendo. Então ele olhou pro irmão dele e falou: só continua, me deixa aqui, eu vou ficar escondido aqui e corre pela sua vida, a gente tá sendo perseguido mesmo e é isso. Nesse momento os dois se separam novamente. Por volta das 11h40 daquele sábado, um morador de um edifício ali da região, ele viu que tinha alguém parado no terceiro andar, meio que debruçado assim lá na grade. E ele desceu pra ir falar com a pessoa pra ver se tava tudo bem, o que esse cara tava fazendo lá, né? Quando ele tava nas escadas, ele encontrou um vizinho e eles não tiveram tempo de chegar até essa pessoa. Quando eles perceberam, o homem já tinha caído do terceiro andar e ele já tava sem vida. Esse era um dos irmãos, ele sofreu um traumatismo craniano severo e acabou falecendo no local. Quando a polícia chegou, eles viram que ele tinha uma pulseira do hotel Reina Roja. No primeiro momento, eles identificaram que o corpo era do Fernando, porque ele tava com um documento e tal. Mas quando a amiga foi identificar o corpo, eles ficaram sabendo que era, na verdade, de Alberto. Acontece que antes de sair do hotel, um tava com o documento do outro, eles se confundiram e por isso a polícia fez a identificação errada de qual dos irmãos seria. Na verdade, o corpo que eles encontraram era do de Alberto, que estava com o passaporte do Fernando. E nesse momento, o Fernando estava desaparecido, ninguém sabia onde ele estava. Pelos exames e autópsia, a polícia acreditou que podia ser um acidente ou que ele tinha se jogado porque não tinha marcas de violência no corpo do Delberto. A família ficou sabendo da morte do Delberto e sem notícias do Fernando, eles entram em contato com a polícia para falar sobre esse áudio que eles receberam. E eles acreditavam que os dois tinham se envolvido com uma mulher que tinha conexão com um cartel mexicano, a máfia, algum traficante, alguma coisa nesse sentido, e que eles estavam sendo perseguidos e que alguém poderia ter matado o Delberto por vingança e por isso o Fernando também estava escondido. Como essa foi a primeira linha de investigação da polícia, até por conta do áudio, de tudo que a família estava falando, eles chamam a Ekaterina pra interrogar e perguntar o que estava acontecendo, o que ela sabia, já que nesse momento eles acreditavam que os irmãos eram vítimas de perseguição e sequestro. A Ekaterina, ela falou que ela tinha ido pro México não fazia muito tempo com um namorado turco que ela conheceu em Ibiza e fazia mais ou menos também um mês que ela conhecia ele. E aí eles brigaram, ela foi pro hotel dos brasileiros e que sim, esse namorado, ex-namorado, tinha visto ela com os brasileiros, só que ela não conhecia ele tão bem assim pra saber se ele era violento ou não e se ele poderia fazer alguma coisa contra os irmãos. Ela falou: eu não conheço ele muito bem a ponto de saber se ele é violento, se ele iria querer vingança, alguma coisa assim, mas eu nunca vi nenhuma cena de violência, nem de ciúmes, nem nada. Ela disse que não entendeu por que os irmãos se sentiram ameaçados por ela, que não aconteceu nada demais e ela prestou todos os depoimentos à polícia. O mistério estava instaurado, tava todo mundo na mídia falando sobre os irmãos que estavam em Cancún, no México, Playa del Carmen, tinham se envolvido com uma russa que era namorada de um traficante mexicano e que o cartel tinha ido atrás dos irmãos. Tava todo mundo realmente esperando pra saber o desfecho da história, que parecia uma história de filme mesmo. Até que o Fernando entra em contato com a família, então sim, ele estava vivo. No dia da morte do irmão, ele falou que ele viu a movimentação, os carros de polícia, escutou pessoas falando que tinha um corpo lá e pela lógica, já que eles estavam sendo seguidos, ele entendeu que era o Delberto, então ele ficou com muito medo, ficou mais tenso ainda e fugiu. Ele continuou se escondendo, decidiu comprar outras roupas, outros sapatos, pegou um táxi e foi até Cancún, justamente para não ser identificado, para ficar longe de tudo aquilo que estava acontecendo em Playa del Carmen. E ele ficou desaparecido por alguns dias, andando sem rumo, até que ele entra em contato com a família para falar que ele estava vivo, mas que ele ainda estava escondido e que depois ele daria notícias. A família estava desesperada, sem saber o que estava acontecendo, estava mais aliviada que o Fernando estava vivo, mas não tinha notícias, a polícia também não sabia o que fazer. Chegaram a falar nas notícias até que ele estava com medo de os traficantes terem colocado drogas no quarto deles para incriminar os dois irmãos. Então ele realmente estava com medo de tudo, de ser preso por ter sido incriminado, de terem matado o irmão dele, de ele ser o próximo, enfim. O Fernando
Fernando ficou nessa situação, escondido, sem dar notícias por 1, 2 dias, e aí acabou o dinheiro dele e ele pediu um cartão de telefone na rua pra ligar pra um amigo pra pedir ajuda. Quando o Fernando volta, a polícia segue com a investigação e o que sobrou dessa perseguição, tentativa de sequestro, máfia mexicana, traficante, assassino e vingança foi apenas a morte do Delberto, como resultado de delírios dos irmãos causado pelo consumo exagerado de êxtase, cocaína e álcool. Fernando deu uma entrevista falando que ele nunca foi de usar drogas, que se ele usou 5, 6 vezes na vida foi muito, mas que realmente no México eles tinham exagerado no consumo. O Fernando admitiu pra polícia que nunca houve sequestro, perseguição, que a Rússia não tinha nada a ver com isso, que não tinha traficante. A real é que ele e o irmão entraram nessa paranoia, nessa viagem errada mesmo, depois de ter misturado muita coisa na festa no dia anterior e que a paranoia, toda essa situação que eles estavam na cabeça durou por dias, que ele realmente voltou a si uns dias depois e conseguiu perceber o que era realidade e o que não era, mas que sim, o irmão dele tinha morrido. A polícia concluiu que não tinha nenhum crime a ser investigado contra os irmãos, mesmo com o envolvimento da mídia, toda essa história que foi criada e muitas pessoas pedindo respostas, e o corpo do Delberto foi liberado pelas autoridades mexicanas e levado para o Brasil. O Fernando desembarcou junto na mesma data. A Rússia disse em entrevista que quando ela também usou drogas com os irmãos, ela entrou nessa bad trip aí, falando que achava que a Marília tinha sido sequestrada, que alguma coisa tinha acontecido com ela. Então ela acha que a mesma coisa aconteceu com os dois. Depois da briga que eles tiveram sem sentido no hotel, ela acha que eles podem ter pensado que ela faria alguma coisa contra eles, que ela era uma ameaça e que ela tinha amigos e ia tentar alguma vingança, alguma coisa, e por isso eles começaram a fugir. Infelizmente, essa tragédia que aconteceu com esses irmãos durante essa viagem que tinha tudo pra ser maravilhosa, as férias do sonho, foi resultado do consumo excessivo de drogas. Em entrevista ao Fantástico, assim que voltou pro Brasil, o Fernando deixou um pedido para que os pais cuidem de seus filhos, saibam quem são as amizades, e ele fala que, se precisar repreender, repreenda, para que ninguém passe pelo mesmo pesadelo que ele e a família passaram. Bom, gente, vocês sabem que depois de todo vídeo de caso, eu deixo aqui a minha opinião sobre toda a pesquisa, o que eu acho que eu posso agregar na vida de vocês em relação à viagem, os cuidados que a gente pode ter. E a primeira coisa, eu queria falar sobre o México, sobre Playa del Carmen. Realmente é um destino de muita festa e sim, o acesso às drogas é muito fácil, só que isso não é México, muito pelo contrário. Qualquer lugar que você vai, você encontra drogas. Qualquer lugar, gente. Festinha que eu ia com 17 anos lá no interior de São Paulo, o high school que eu fiz nos Estados Unidos dentro da escola. Depois na Espanha, meus amigos usavam droga também. Nos Estados Unidos, de novo, como au pair, pessoas muito mais novas que eu, pessoas muito mais velhas. Então, droga está presente. Não adianta falar que o cartel de drogas do México, droga está aí. Em festas, está aí. Se você procurar dentro da sua casa, talvez você ache aí com pessoas que você nem imagina. Então, se você é pai, mãe, não adianta você querer prender seus filhos a ponto de falar não tenha contato com drogas, porque eles vão ter. O mundo é isso, sinceramente, tá aí pra todo lado, as pessoas vão oferecer sim, e vai ter que partir deles não querer usar, porque se eles quiserem experimentar, eles vão. Eu não vou ser hipócrita e falar, não bebam em viagem, não usem drogas, não façam nada, porque eu já falei aqui no canal que eu sou uma pessoa que eu bebo socialmente, eu já fiquei muito louca também no rolê. E mesmo sempre tendo acesso fácil a drogas, cocaína, êxtase, esse tipo de coisa, não é uma coisa que me atrai, não é uma coisa que eu gostaria de tentar. Então, pra galera mais nova que assiste o canal, que eu posso falar em relação a droga sintética, esse tipo de coisa que é muito fácil, eu acho desnecessário, eu acho um erro, eu não faço. E eu não incentivo ninguém a fazer também. Depois que você tiver 18 anos, você faz o que você bem entender da sua vida, mas, não sei, tem muita história pesada, ruim, assim, não é minha vibe, entendeu? Nesse vídeo eu quero trazer como pauta o consumo excessivo de álcool e drogas em viagens, na vida normal, mas assim, em viagens mais, porque você tá em outro país, você tá longe dos seus amigos, pessoas que você confia, principalmente se você estiver viajando sozinho, não é a coisa mais inteligente a se fazer, perder o controle, não saber o que tá acontecendo ao seu redor, você se torna muito mais vulnerável e um alvo muito mais fácil. Eu tenho várias histórias assim, não em viagem, mas assim, em festa de faculdade, esse tipo de coisa, que eu bebia demais, que eu fazia coisa que eu me arrependia, e isso pra mim era muita imaturidade. Hoje em dia eu olho pra trás e eu falo, não precisava. Eu sei que faz parte do aprendizado, do crescimento de todo mundo, mas se você puder colocar a mão na consciência e ver o quão perigoso pode ser isso, eu acho que é importante. Hoje em dia eu sou bem mais moderada, até por estar mais velha, eu acho que eu tenho muito mais medo de acontecer alguma coisa. O que eu posso falar também sobre ser omisso ou não ser omisso, se você vê alguém passando mal, tiver acontecendo alguma coisa, se for uma menina sozinha, vai lá, pergunta se tá bem, se precisa chamar alguém. Se você vê pessoas claramente desnorteadas, chama a polícia. Cuidem das pessoas. Tem um vídeo aqui no canal falando do 911, que eu vi uma menina muito bêbada e eu levei ela pra casa, chamei a polícia, enfim.
Eu não sei qual teria sido o fim daquela menina se eu não tivesse ajudado ela, sinceramente. E muitas vezes já me ajudaram também. Então tem algumas situações que eu olho pra trás, tanto dos outros e de mim, que eu penso, nossa, podia ter dado ruim, sabe? Tomem muito cuidado com isso. Outra coisa é de você comprar de locais. Aqui mesmo onde a gente tá, direto, o povo passa na praia e fala, e aí, que é maconha, que é isso, que é aquilo. Conheço a história de um menino que foi pra Tailândia, por exemplo, e ele tava andando, alguém abordou ele falou que parecia uma pessoa bem nova, oferecendo maconha, e na hora que ele foi comprar, a polícia já chegou, era tipo uma cilada, uma emboscada lá, de golpe mesmo. A polícia pegou o amigo dele, sequestrou o amigo dele e falou que eles tinham cometido um crime e que queriam dinheiro, queriam $1000, sei lá quanto de dinheiro que era, e ele falou que ele ficou em pânico a tarde toda, porque simplesmente levaram um amigo dele algemado e não foi pra delegacia. Levaram e falaram, ó, tal horário você aparece com o dinheiro aí. Ele teve que ligar pro pai do menino, ficou desesperado, ele não tinha o dinheiro lá com ele e era golpe da própria polícia. Eu nem lembro qual foi o desfecho, eu acho que ele conseguiu o dinheiro e acabou pagando metade ou sei lá do quanto eles pediram, mas tomem cuidado com isso também. Sejam moderados, se policiem, cuidem dos outros também e cuidem de vocês. Sobre julgamentos agora, opinião pública é sempre uma piada, né? Muita gente julgando o México, comentários super xenofóbicos em relação a isso. Como eu já falei, não é só no México. E no final das contas nem tinha acontecido nada de cartel, de droga, de sequestro. Não era culpa especificamente do país nesse caso, mas sim muitas pessoas foram lá e falaram horrores na internet. E muita gente também falando dos irmãos. Foi uma tragédia isso que aconteceu, eu tenho certeza que marcou a família deles pra sempre. Eu não acho que esse tipo de comentário agrega, sabe? Eles já estão sofrendo, já sofreram, e aí as pessoas vão lá e são super maldosas nos comentários também. A pessoa já perdeu a vida, não tá mais aqui pra se defender, então a única coisa que eu peço é respeito, empatia, porque se fosse com a família de vocês, com alguém que você conhece, com certeza ninguém gostaria de ler coisas horríveis sobre. Esse vídeo é realmente um alerta, eu espero que vocês levem pra vida esse aprendizado, não só pra viagens. Pensem que quando você fica vulnerável, você não pode se cuidar e você tá num mundo que, infelizmente, tem muita gente ruim. Bom, gente, aqui no canal tem muita história boa também de viagem, então eu te convido a assistir outros vídeos aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, comentar a sua opinião sobre, se você tiver alguma experiência pra compartilhar. Eu acho que essa troca é muito importante aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MushShareBR, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, é nóis, tchau!